Questão número 14 fala aqui sobre um triângulo retângulo, adivinha? Olha o ângulo de 30 graus ali. É um triângulo 30, 60, 90, hein? Aparece toda hora isso. Mas preste atenção nesse enunciado aqui. Ele fala que um triângulo retângulo ABC é reto no vértice A. Olha só. Essas duas palavras aqui, claro que tem significados diferentes. O triângulo a gente chama de retângulo. O ângulo é que a gente chama de reto. Pelo menos no Brasil é assim, né? Triângulo, retângulo, ângulo reto. Você não fala aqui no Brasil triângulo reto, tá? Então, o triângulo retângulo ABCD é reto no vértice A? Não. Eu não falaria isso aqui dessa forma, eu falaria assim. O triângulo ABC é retângulo no vértice A. Então, eu estou dizendo que ele é retângulo e que o ângulo reto é A. Se você olhar, por exemplo, o inglês americano e o inglês britânico, eles usam palavras diferentes para denotar o triângulo retângulo e o ângulo reto. Mas aqui em português, a gente usa tipicamente triângulo é retângulo, o ângulo que é reto. Então você não fala que o triângulo é reto, tá? Olha, você pode até falar desse jeito, mas eu diria assim, seria uma minoria, tá? Vai estar criando moda. Os autores de matemática tipicamente usam essa convenção que eu estou falando. O ângulo é que é reto e o triângulo que é retângulo. Eu estou falando de autores de livros, não estou falando de vídeo no YouTube. Se você fizer vídeo, você pode colocar o que você quiser chamar. Eu já vi vídeo no YouTube chamando o triângulo de reto. Tem isso, claro. Mas no YouTube não tem controle, né? A gente fala as coisas ali e não tem assim um compromisso com seguir uma coerência. Tá, então eu tô escrevendo aqui porque tá no enunciado do Colégio Naval, mas eu não tô assinando embaixo desse negócio de chamar o triângulo de reto, não. O triângulo é retângulo. Então é só uma questão de nomenclatura. A nomenclatura é importante, né? Porque quando você lê uma descrição, você tem que entender aquela descrição. As palavras têm que ter uma coerência. Quer dizer, todo mundo tem que usar a mesma convenção, senão vira bagunça, né? Tá, então o triângulo é retângulo em A. Vamos desenhar aqui no rascunho. Quando não tem desenho, quando não tem uma figura junto com o enunciado, você tem que tentar fazer um esboço dela. Então, um triângulo retângulo em A. Vamos fazer aqui. E ele fala ainda que o ângulo C mede 30 graus. Então, é um triângulo 30, 60, 90. Vamos fazer aqui, ó. O triângulo é retângulo em A, então está aqui o ângulo de 90 graus. O ângulo C é o ângulo de 30. E é claro que o ângulo B vai ser um ângulo de 60 graus. Tá, então triângulo, retângulo em A. Esse ângulo C mede 30 graus. E a hipotenusa BC está aqui, ó. Hipotenusa BC, eu tenho a medida dela, que é 1 centímetro. E ele falou ainda que o segmento AM é a mediana relativa à hipotenusa. Mediana relativa à hipotenusa, você pega a hipotenusa, pega o ponto médio da hipotenusa, aqui está a mediana relativa à hipotenusa. Tá, então a M é a mediana relativa à hipotenusa. Por um ponto N, ele não falou onde está esse ponto N, está em algum lugar no exterior do triângulo. Traçam-se os segmentos BN e NA. Sendo que o BN é paralelo a AM. Então, calma aí. O BN, o N está em algum lugar de tal forma que o BN seja paralelo a AM. Quer dizer, o ponto N tem que estar em algum lugar dessa reta aqui, ó. Eu traço por B uma paralela ao AM. Então, o ponto N tem algum lugar dessa reta. E ele falou ainda que o NA é paralelo a BM. Quer dizer, o NA, de N até A, é um segmento paralelo a BM. BM está aqui, ó. Então, o NA é um segmento que é paralelo a BM. Quer dizer que o N está em algum lugar dessa reta aqui. Uma reta paralela ao BM. Tá, então o N tem que estar em algum lugar dessa reta paralela a essa aqui. E tem que estar em algum lugar dessa reta que é paralela a essa aqui. Sendo assim, o N só pode estar no encontro dessas duas retas. É isso aí. Então, esse é o desenho. O esboço do desenho. Vamos fazer esse desenho aqui mais caprichado um pouco. Então tá aqui a figura conforme o problema descreveu. Agora presta atenção que vai aparecer um monte de ângulo de 60 graus aqui. Olha, o triângulo ABC é 30, 60, 90, né? Então aqui a gente tem um ângulo de 60 e aqui 30.
Olha só, lembrando que a mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa, quer dizer que esse pedacinho aqui é metade da hipotenusa, esse pedacinho aqui é metade da hipotenusa e esse pedacinho aqui também é a metade da hipotenusa. Se você pensar num retângulo e considerar as diagonais cortam-se ao meio, né? Quer dizer, esse pedaço igual a esse, igual a esse, igual a esse, você vai ter aqui um triângulo retângulo com a mediana relativa à hipotenusa valendo a metade da hipotenusa. E qualquer triângulo retângulo pode ser considerado como a metade de um retângulo, como essa figura aqui. Então vale a metade realmente. Já que esses dois pedaços são iguais, deixa eu marcar aqui, esse pedacinho aqui é igual a esse. Então esses aqui sendo iguais, isso aqui é um triângulo isósceles, como aqui é 60 graus, aqui é 60 graus também. E olha só, você tem duas paralelas cortadas por uma transversal. Se esse ângulo é 60, esse ângulo aqui também é 60. E olha só, aqui vai ser 60 também, porque você tem paralelas cortadas por uma transversal. 60 e 60 são ângulos alternos internos. Então tá cheio de ângulo de 60, né? Esse triângulo aqui é equilátero. Aqui também é 60 e aqui também é 60. Claro que esse segmento aqui vai ser igual a esse, igual a esse, igual a esse, etc. Ele quer saber qual é a área do quadrilátero ANBC. ANBC. Esse quadrilátero todo aqui. Tá fácil calcular isso? Olha só. Aqui a gente tem um triângulo equilátero de lado valendo quanto? Valendo meio. Olha que ele falou que a hipotenusa mede 1, tá vendo? BC vale 1. Quer dizer, esse pedacinho que tá verde aqui, ele mede meio. Então aqui é meio, 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 meio. E outra coisa, se você olhar para o triângulo retângulo, isso aqui, essa mediana está dividindo a área dele ao meio. Isso vale para qualquer triângulo. Qualquer triângulo que você tiver, não precisa ser retângulo, tá? Quando você traça a mediana, você vai ter aqui dois triângulos com áreas iguais. Por quê? Porque já que é mediana, esse pedaço é igual a esse. E já que a altura é comum, essa altura aqui ela vale para esse triângulo e vale para esse triângulo. Então a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. E a área desse é base vezes altura sobre 2. Quer dizer, essas áreas são iguais. Então essas duas áreas aqui são iguais. Então olha que interessante. Essa área do triângulo AMC é igual a essa área do triângulo ABM, que é igual a essa área, claro, isso aqui é um outro triângulo equilátero, triângulo ABN, área de ABN. Essas três áreas são iguais. Então a área que o problema está pedindo, ela é igual ao triplo da área desse triângulo equilátero. Então, o triplo da área do triângulo equilátero. Quanto que é a área do triângulo equilátero? L2 raiz de 3 sobre 4. Formulinha que você tem que conhecer para não perder tempo na prova, né? Lembre isso aqui dos seus estudos. Então, substituindo o L por meio, o L aqui vale a metade da hipotenusa do triângulo. Então, essa área pedida vai ser 3 vezes L2, vai ficar meio ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Elevando isso aqui ao quadrado, vai ficar 1 sobre 4, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 4 ao quadrado. Aqui vai ficar 16. 4 vezes 4, né? 3 raiz de 3 sobre 16. Tem isso aqui? 3 raiz de 3 sobre 16. Olha aqui, ó. 3 raiz de 3 sobre 16. Resposta correta. Letra E de eco.